A Guerra de 12 Dias de 2025 representou grande perigo global. A guerra entre Irã e Israel, fruto de décadas de tensão, teve resultados devastadores quando o confronto direto começou. Dezenas de civis morreram em Israel, centenas no Irã, dezenas de milhares foram deslocados ou feridos, e o mundo quase enfrentou um conflito regional mais amplo no Oriente Médio. O programa nuclear do Irã foi devastado e deve ter sido atrasado por anos. O comando e controle do país foram destruídos. Mísseis, drones e destroços atingiram Israel. Apesar de a guerra entre Irã e Israel ter sido horrível e quase levado o Oriente Médio e o mundo à beira de um conflito, vamos deixar algo muito claro. O resultado poderia ter sido muito pior. 4 meses depois, a liderança em Jerusalém e a liderança em Teherã parecem concordar. Embora as batalhas tenham parado por enquanto, essa guerra ainda não acabou. Especialistas globais alertam. Ambos os lados se rearmam e enfrentam novas pressões, aumentando a chance de retorno à guerra. E desta vez, não há garantias de que o mundo terá sorte e evitará a guerra total, a guerra completa, que tanto o Irã quanto Israel escolheram não seguir. Ainda há tempo para a diplomacia prevalecer e evitar uma crise maior. Mas, se o mundo não fizer nada, então há um risco crescente de que o Oriente Médio possa voltar à guerra mais cedo do que se imagina. Só uma pausa rápida para compartilhar algo com vocês, que estamos bastante animados por aqui. Não estamos pedindo doações para financiar nosso contraprocesso contra a Somália. Ainda não, e provavelmente nem será necessário. Em vez disso, queremos contar para vocês como o Warfronts se expandiu para um novo meio. Fronts.o é um site, não é .com porque esse domínio não estava disponível. E mesmo que estivesse disponível, seria muito caro. Esse aqui já foi caro o suficiente. Após lançarmos nossa newsletter no início do ano, notamos demanda por nosso tipo de análise em formato escrito. Contatamos especialistas, inclusive jornalistas premiados, que aceitaram escrever para nós. Eu sei. Mas eles aceitaram mesmo. Eles aceitaram. O Warfronts cresceu tão rápido e agora estamos mostrando os resultados para vocês. Fronts.com é nosso site exclusivo para assinantes, com artigos aprofundados sobre defesa e geopolítica, que consideramos negligenciados. Como a matemática pode ajudar na evasão de sanções da Rússia e tornar você um combatente melhor? É sério. E se você quer uma análise séria para tempos perigosos, o Fronts.com, esse site é o lugar certo para estar. Além disso, também será o lar de vídeos exclusivos. 2 vezes por semana, publicaremos episódios extras do Warfronts, avaliando, por exemplo, quem venceria uma guerra entre Polônia e Rússia. Tudo isso por só $5 mensais ou 50 anuais é Fronts.com, não .com. E nada no Warfronts vai mudar. Todo o conteúdo que você gosta continua aqui como sempre. É tudo apenas um extra. E agora, de volta ao vídeo de hoje. Então, ao explorarmos a possibilidade de um novo conflito entre Irã e Israel nos próximos meses, precisamos entender o conceito central que já mencionamos. Por mais devastador que tenha sido o conflito deste ano, ainda foi um confronto muito limitado em comparação ao que ambos os lados são capazes de fazer. Durante aquele conflito anterior, tanto o Irã quanto Israel, assim como os Estados Unidos, estavam lutando para causar danos e alcançar um conjunto de objetivos centrais. Mas todas as partes envolvidas ainda optaram por limitar seu envolvimento em uma tentativa bem-sucedida de garantir que o conflito pudesse ser reduzido e resolvido relativamente rápido. Do lado de Israel, o país evitou matar o líder supremo do Irã e outros clérigos de alto escalão, optou por incapacitar apenas um elemento da cadeia de produção de mísseis do Irã, em vez de continuar seus ataques até que as capacidades de mísseis do Irã fossem totalmente destruídas. E, é claro, absteve-se de recorrer ao seu arsenal nuclear. O Irã evitou lançar tantos drones que sobrecarregariam as defesas aéreas de Israel. Evitou pressionar aliados como o Hezbollah a entrar no conflito e não tentou fechar o Estreito de Hormuz, mantendo grande parte do petróleo mundial sob controle. Ambos os lados evitaram atacar populações civis vulneráveis localizadas longe de ativos militares, e nenhum dos lados deu sequer o menor indício de que poderiam envolver suas forças terrestres.
Os Estados Unidos mantiveram seu envolvimento cuidadosamente limitado, evitaram pressionar seus aliados europeus ou do Oriente Médio a desempenhar um papel significativo e participaram apenas de uma fração dos ataques ofensivos de que eram capazes. Sim, Israel e Estados Unidos da América buscavam atingir o programa nuclear do Irã, e o Irã queria causar dor suficiente a Israel para dissuadir futuros ataques. Mas todos entraram no conflito, esperando conseguir uma oferta para reduzir as hostilidades. Após 12 dias de intenso derramamento de sangue, foi exatamente isso que aconteceu. As consequências desse confronto de 12 dias poderiam ter sido diferentes. A comunidade internacional poderia ter intervindo e colocado incentivos significativos, tanto para o Irã quanto para Israel, a fim de atraí-los para um acordo de paz mais abrangente, dando tanto a Teherã quanto a Jerusalém motivos reais e concretos para manter a paz e evitar até mesmo a possibilidade de um novo conflito. Não foi isso que ocorreu. O mundo viu a outra opção. Tanto Israel quanto o Irã voltaram para seus respectivos cantos, levaram um tempo para lamber as feridas e depois voltaram à ativa, operando sob a premissa de que o adversário com quem tinham acabado de entrar em guerra provavelmente voltaria a guerrear com eles no futuro. Agora, para entender os fatores que tornam um retorno à guerra mais provável, precisamos olhar tanto para o Irã quanto para Israel e compreender o que aconteceu entre o fim do conflito anterior e hoje. Vamos começar por Israel, que saiu da guerra de 12 dias com um argumento mais forte para reivindicar vitória, mas ainda enfrentou desafios importantes. Para começar, Israel parece ter sido apenas parcialmente bem-sucedido em alcançar seus objetivos de guerra. Mesmo após o bombardeio de instalações nucleares iranianas, Israel, Estados Unidos e a Agência Internacional de Energia Atômica não conseguiram determinar o destino dos 400 quilos de urânio altamente enriquecido do Irã. Acredita-se que o Irã ainda tenha centrífugas e equipamentos para enriquecer urânio, e apesar de ter tido sua capacidade de lançar mísseis e drones prejudicada, mantém parte da infraestrutura para isso. Israel e os Estados Unidos, seu principal aliado, já gastaram muitos de seus interceptores de defesa aérea após 12 dias de conflito. Estima-se que os Estados Unidos da América gastaram 1/4 de seus interceptores de mísseis de alta qualidade em 12 dias. E autoridades americanas dizem que Jerusalém pode enfrentar problema parecido, apesar das negativas de Israel. Além disso, há uma série de outras circunstâncias internacionais que incentivam Israel a considerar um retorno à guerra e desestimulam o país a confiar na ideia de paz. A recente decisão de Israel de atacar o Hamas no Catar aumentou a tensão no Oriente Médio, pois líderes influentes do mundo árabe não querem mais tratar Israel com a abertura que demonstraram na última década. As tentativas de Israel de normalizar relações com o mundo árabe estão em risco, e a Liga Árabe se juntou a nações europeias que reconheceram o Estado palestino, ato visto por líderes israelenses como sinal de crescente hostilidade. Israel está mais isolado em sua guerra em Gaza e até enfrentou alguma pressão dos Estados Unidos da América. Ao mesmo tempo, uma série de negociações com o Hamas está em andamento no momento em que escrevo, mas elas correm o risco de fracassar por vários motivos. E os Estados Unidos indicaram a Israel que se o Hamas recusar um acordo, Israel pode ser autorizado a tomar ações unilaterais maiores em Gaza. Diante desses fatores internacionais, Israel parece isolado, forçado a se defender sozinho e menos confiante na disposição internacional para ajudá-lo em disputas. Ao mesmo tempo, um número crescente de especialistas e observadores globais concorda que a sobrevivência política do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está ligada à guerra em Gaza há algum tempo, e que Netanyahu tem incentivos para continuar a guerra em Gaza, ou até expandir o conflito para outros setores como forma de permanecer no poder. Netanyahu não é o único líder nesse debate que pode enxergar a guerra como meio de manter o poder. No Irã, os líderes clericais estão mais vulneráveis do que nunca, entre uma economia em colapso, oposição popular persistente e crise de fé entre aliados do regime que agora duvidam das histórias de poderio militar de Teherã. Os líderes militares do país ficaram paranoicos com assassinatos israelenses
e estão elaborando planos de contingência e ordens de sucessão caso os atuais líderes sejam eliminados em um novo conflito. O regime está trabalhando para caçar e prender qualquer pessoa que possa ser suspeita de ser um agente israelense e executou mais pessoas em 2025 do que em qualquer ano desde a Revolução de 1979, incluindo um homem chamado Barman Kabiasil, que foi enforcado no final de setembro e descrito como, aspas, um dos espiões mais importantes de Israel no Irã. Ao mesmo tempo, o Irã estaria trabalhando para reconsolidar e reconstruir suas defesas aéreas o mais rápido possível, priorizando interceptadores de drones de curto alcance que teriam sido úteis contra muitos dos ataques de drones que se suspeita terem sido lançados por agentes israelenses em ataques assimétricos em solo iraniano. Segundo documentos russos vazados por hackers ucranianos, o Irã assinou acordo para comprar 48 caças Su-35 da Rússia, com entregas iniciais previstas para 2026, se o cronograma for mantido. O Irã busca adquirir caças J-10 da China e pode já ter comprado o MiG-20 e 9S da Rússia, tentando enfrentar a rápida conquista de superioridade aérea por Israel na última guerra. Enquanto isso, o Irã segue testando mísseis balísticos, demonstrando capacidade de lançamento e ainda pode produzir drones kamikaze de longo alcance e baixo custo. Apesar desses fatores sugerirem que o Irã levaria tempo para garantir a estabilidade do regime e reconstruir sistemas de armas, a situação internacional pressiona Teherã a antecipar seu cronograma. Em outubro, o Irã sofreu sanções automáticas da Organização das Nações Unidas, suspensas antes na tentativa global de encerrar seu programa nuclear pacificamente. Essas sanções renovadas devem atingir o Irã com muita força. Embora acordos financeiros do Irã com Rússia e China possam reduzir um pouco o impacto, ainda aumentarão a indignação pública contra o regime. A capacidade do Irã de financiar o rearmamento vai diminuir. A unidade das elites governantes começará a se desgastar e o colapso do regime se tornará muito mais provável. Além disso, autoridades iranianas suspeitam que Israel planeja novos ataques, reforçado por declarações recentes de Benjamin Netanyahu, que afirma saber onde estão os estoques nucleares do Irã. No Oriente Médio, o aumento da desestabilização e desunião favorece um ambiente propício a futuras guerras. A nação da Síria está à beira de um retorno à violência, mais recentemente devido a um impasse entre Damasco e a região autônoma curda de Riyava, enquanto o Estado Islâmico continua a se reconstituir nas zonas de fronteira entre Síria e Iraque. Falando do Iraque, o país está cada vez mais instável, enquanto Catar, Arábia Saudita e Emirados seguem em alerta para possíveis ataques de várias direções, inclusive de Israel. Radicais dentro do antigo aliado por procuração do Iraque, o Hezbollah, estão tentando resistir à pressão pelo desarmamento e, embora eles não tenham mais a capacidade de ameaçar Israel diretamente, como poderiam antes de 2024, certamente podem desestabilizar o Líbano e ameaçar as forças israelenses que ainda estão estacionadas em território libanês. Interceptações contínuas de armas indicam que o Irã segue armando o Hezbollah, rebeldes Houthis do Iêmen e milícias no Iraque e na Síria, enquanto os Estados Unidos da América parecem reduzir seu envolvimento no Oriente Médio, sinalizando um vácuo diplomático e de segurança explorável por agentes mal-intencionados. Com essa situação em mente, vamos destacar as linhas de tensão que levariam cada lado a optar por retomar o conflito rapidamente, em vez de buscar a paz ou se preparar por anos. Israel sofreu um golpe em suas defesas aéreas e o Irã busca reconstruir sua capacidade de ataque de longo alcance. Se Israel esperar, o Irã pode aprender com o confronto anterior, fortalecer seu arsenal e repensar táticas, tornando Israel mais vulnerável e forçado a gastar interceptadores mais rápido. Israel e Irã concordam que o urânio enriquecido iraniano não foi destruído, levando Israel a tentar atacar enquanto recebe informações e o Irã a buscar uma dissuasão mais agressiva para evitar novos ataques israelenses.
O Irã vive uma instabilidade de regime sem precedentes. Mas esse problema vai piorar com o passar dos meses e anos, não melhorar. O que significa que, mesmo estando longe de ser o momento ideal para o Irã atacar Israel, pode ser agora ou nunca. Da mesma forma, líderes de Israel sentem isolamento global e temem colapso do governo caso não consigam usar a ameaça de inimigo externo para justificar sua permanência no poder. Também existem divisões internacionais a considerar. O Oriente Médio está mais instável. A percepção do mundo árabe sobre Israel está caindo rapidamente. Os aliados de Israel fora dos Estados Unidos estão frustrados com a conduta de Jerusalém e os representantes do Irã no exterior continuam armados e perigosos, mas estão ficando desesperados. Tudo isso contribuindo para a ideia dentro do regime iraniano de que agora é a melhor oportunidade que eles vão ter. Essa combinação de fatores aumenta a chance de Israel agir, pois Jerusalém pode ver a mudança nas percepções internacionais como sinal de tempos difíceis. E, se Europa, mundo árabe e outros já foram alienados, Israel pode concluir que não há mais nada a perder ao tomar medidas antes evitadas por temer afastá-los. E talvez o mais perigoso de tudo, existe a possibilidade de tanto Israel quanto o Irã chegarem à conclusão de que teriam vantagem em agir rapidamente. Do ponto de vista de Israel, o regime iraniano está prestes a colapsar e pode cair com um último grande empurrão. Se Israel realmente souber onde o Irã guarda materiais nucleares, poderá destruí-los antes que o Irã os esconda ou divida. Israel sabe que o Irã tentará adquirir caças de combate, reconstruir suas defesas aéreas e restabelecer sua ameaça de mísseis de longo alcance e drones. Nada disso ocorreu. Se Israel atacar com força antes, talvez nunca aconteça. Mas se olharmos para a mesma situação pela perspectiva do Irã, há maneiras de chegar à mesma conclusão. Israel está mais isolado e o Irã pode achar que usar a guerra ou sua ameaça com Israel pode lhe garantir um tratamento mais favorável. O Irã sabe que Israel está com poucas defesas aéreas no momento, mas que, se Israel tiver tempo, esse problema será resolvido. O Irã sabe que, apesar de não estar bem para atacar agora, está em situação melhor do que ficará quando as sanções internacionais começarem a afetá-lo. E sabe que o mesmo vale para suas forças aliadas no Líbano, Iêmen, Iraque e Síria. Que em alguns anos eles podem estar desarmados, devastados por guerras diretas com Israel ou perder o apetite pelo conflito. Mas neste momento, eles podem ser atraídos para uma guerra ao lado do Irã. Em uma situação em que ambos os lados acreditam que têm algo a ganhar ao instigar um confronto violento e também acreditam que seu adversário tem muito a perder, ambas as nações têm amplos incentivos para aumentar as tensões. Eles têm incentivos para fazer ameaças claras de escalada violenta e depois realizar provocações militares. E então, quando lhes é mostrado o que deveria ser um fator de dissuasão, eles têm um incentivo para escalar novamente porque acreditam que estão dispostos a ir mais longe do que seu adversário. Mas quando ambos os lados se sentem assim, a situação se torna ainda mais perigosa, porque quando ambos estão subindo a escada da escalada e esperando que o inimigo recue, existe uma possibilidade real de que ambos continuem subindo antes de perceber, um pouco tarde demais, que o inimigo estava mais disposto a entrar em conflito do que haviam imaginado inicialmente. Claro, como dissemos no início do episódio de hoje, e vamos realmente enfatizar esse ponto novamente, uma nova rodada de escalada entre Irã e Israel não precisa acontecer. Está longe de ser garantido. Ainda há muitas oportunidades para a diplomacia e o bom senso prevalecerem, e nós realmente esperamos que seja isso que vai acontecer. Não podemos ignorar a ameaça de nova onda de violência no Oriente Médio. E embora um grupo pequeno, mas crescente, de especialistas e veículos de comunicação esteja começando a soar o alarme, o risco parece ser significativamente maior do que a maioria das manchetes globais sugerem. É importante identificar agora condições que podem levar Israel ou Irã a agir nos próximos meses. Para Israel, o motivo mais provável seria a evidência clara de que o Irã retomou o enriquecimento nuclear em larga escala ou elevou seus estoques a níveis próximos aos de armamento. Também existe a possibilidade de que o governo Netanyahu volte sua atenção para o Irã
e comece a preparar o terreno para um conflito futuro, caso consiga um cessar-fogo ou até mesmo um acordo de paz verdadeiro com a organização Hamas. Se, como se suspeita, o governo Netanyahu sentir que precisa de uma guerra ou de uma crise de segurança nacional para garantir sua permanência no poder, então o fim da guerra contra o Hamas criaria um vácuo que uma guerra com o Irã poderia facilmente preencher. Para o Irã, um dos gatilhos pode ser uma escalada da ofensiva de Israel na faixa de Gaza, caso um acordo de paz não se concretize e, em vez disso, Israel intensifique seus esforços atuais. Se o regime paranoico descobrisse uma grande infiltração da Mossad de Israel ou identificasse um plano real ou percebido contra si, o Irã poderia reagir violentamente. O mais preocupante de tudo, porém, é a possibilidade de que qualquer um dos lados possa optar por retornar ao conflito devido a uma combinação de tensões crescentes, em vez de uma ameaça aguda. O lado positivo de uma ameaça aguda é que um retorno aos combates provavelmente seria precedido por cobertura global, retórica diplomática, demonstrações militares e outros sinais claros de que algo está para acontecer. Mas se Israel ou Irã acreditarem que, como resultado de sua situação geral, é do interesse deles lançar um ataque, isso torna um ataque surpresa muito mais provável. Ataque surpresa tornam todos mais inseguros, sobretudo o país atacado, e aumentam a chance de resposta desproporcional, criando cenário para sucessivas escaladas. Antes de terminar o episódio de hoje, temos uma última questão a considerar. Se Israel e Irã voltarem a se confrontar nos próximos meses, como seria esse conflito? Vamos repetir. Ainda há várias formas de evitar o retorno aos combates e as chances de conflito não são tão altas para ser considerado inevitável. Na verdade, é totalmente evitável e espero que Irã, Israel e a comunidade internacional impeçam o conflito. Mas, caso isso aconteça, não devemos esperar que seja igual à guerra de 12 dias que ocorreu no início deste ano. Em vez disso, devemos esperar que ambas as nações tenham aprendido as lições daquele confronto anterior e estejam mais preparadas para evitar os pontos fortes dos adversários e focar nas suas fraquezas. Vamos considerar primeiro a possibilidade de um ataque israelense. As defesas aéreas do Irã ainda estão longe de serem reconstruídas e um ataque israelense provavelmente exploraria essa vulnerabilidade. Sem uma capacidade significativa de defesa aérea e sem aeronaves prontas para o combate para enfrentar os aviões de guerra israelenses no céu, o Irã estaria à mercê de Israel diante de um ataque aéreo coordenado e total. Desta vez, Israel pode depender mais fortemente de seus F-15 e F-16 não furtivos, levando cargas mais pesadas aos céus do Irã, especialmente com o F-15 despejando o máximo de munição possível, o mais rápido possível. Nesse cenário, Israel provavelmente priorizaria dois tipos de alvos iranianos. Primeiro, Israel trabalharia para eliminar os mísseis balísticos restantes do Irã, especialmente suas instalações de lançamento e plataformas móveis de lançamento, enquanto destruía o máximo possível dos drones de longo alcance do Irã. Dessa forma, Israel pode neutralizar a capacidade do Irã de revidar, potencialmente até mesmo impedindo um contra-ataque imediato se a inteligência de Israel for boa o suficiente e suas aeronaves conseguirem atingir os alvos com precisão suficiente. O segundo grupo de alvos inclui campos de petróleo, refinarias, infraestrutura de gás, fábricas de drones e mísseis, portos, aeroportos e grandes centros industriais. Embora Israel também possa tentar atingir os materiais nucleares do Irã, não devemos necessariamente esperar que esses materiais estejam no topo da lista de prioridades de Israel. Em vez disso, se Israel conseguir tanto impedir o Irã de lançar um contra-ataque quanto devastar o que resta de sua economia, isso transforma a ameaça de mudança de regime em uma possibilidade realmente aguda. Essa combinação de ataques pode forçar o Irã a negociar ou até causar o colapso do regime do Ayatollah, o que seria melhor para Israel. Claro, não há garantias de que o Ayatollah viveria para ver o colapso do regime. Se o Irã não capitular,
aviões de guerra israelenses e operadores de inteligência teriam tempo para buscar materiais nucleares, enquanto seguem atacando estoques de drones e mísseis e preservam a vantagem inicial que evita que a falta de interceptadores vire um problema grave. No mundo ideal de Israel, os Estados Unidos estariam desempenhando um papel muito mais ativo, enviando seus caças e bombardeiros estratégicos e usando suas bombas mais pesadas para destruir alvos profundamente enterrados que Israel não consegue alcançar. Também existe o cenário inverso, com o Irã atacando e Israel se defendendo. Nessa situação, o Irã teria que usar ao máximo seus mísseis balísticos restantes e provavelmente faria um ataque inicial parecido com o da Rússia na Ucrânia, lançando muitos drones para esgotar os interceptores de defesa aérea e sincronizando mísseis mais perigosos para explorar brechas. Foi exatamente isso que o Irã escolheu fazer em uma de suas trocas com Israel em 2024. Apesar do ataque inicial do Irã ter testado as defesas aéreas de Israel, o país poderia ter lançado muito mais drones kamikaze em 2024. Desta vez, o Irã deve usar munições de fragmentação, mísseis com submunições que podem causar danos mesmo se interceptados. Ao mesmo tempo, o Irã provavelmente tentaria dividir a atenção de Israel em várias direções ao mesmo tempo, talvez utilizando suas forças aliadas em, por exemplo, um ataque terrestre do Hezbollah contra posições israelenses, um ataque de foguetes e drones a partir da Síria e do Iraque e um ataque que poderia usar drones e mísseis de cruzeiro de longo alcance vindos do Iêmen. Se os aliados do Irã não agissem, o Irã ainda poderia dividir a atenção de Israel ao sacrificá-los, criando a impressão de ataque iminente e forçando Israel a separar recursos defensivos. Nessa situação, o Irã pode explorar a tensão entre o mundo árabe e Israel, já que esses países têm menos chance de defender Israel. O Irã pode esgotar rapidamente os interceptadores israelenses, permitindo que seus drones e mísseis atinjam alvos temporariamente. Embora o Irã não tenha chance de vencer Israel numa guerra aérea prolongada, provavelmente tem outros planos em mente. Não levaria muito tempo para o Irã bloquear o Estreito de Hormuz, que então poderia ser usado como moeda de troca para tentar obter algum tipo de concessão favorável, alívio de sanções a longo prazo, algum tipo de compromisso em torno de seu programa nuclear, ou qualquer coisa que pudesse ajudar o regime iraniano a sobreviver e recuperar um pouco de terreno. Não se engane, essa seria uma jogada desesperada do Irã, escolhida por um regime em situação crítica. Se o Irã estivesse disposto a isso, o regime aumentaria seu poder de barganha ao mostrar que pode causar danos reais a Israel, incluindo ataques mais direcionados a ativos econômicos, políticos, religiosos ou civis. Se Israel ou Irã decidissem nesse cenário sombrio que é hora de agir, o resultado traria dor e tragédia para ambos os povos. Erros de cálculo só vão aumentar a dor à medida que um lado ou outro superestima suas capacidades, falha em agir como esperado e acaba sendo arrastado ainda mais para o que logo se tornaria uma guerra longa. Neste momento, Israel e Irã podem até estar abertos à ideia de retomar o confronto, mas esse conflito logo se tornaria uma corrida para o fundo do poço, uma guerra de atrito da qual apenas um sobreviveria e que nenhum dos dois suportaria sem sofrimento. Se o Oriente Médio tiver sorte, isso não acontecerá. Aguardar que a sorte favoreça o Oriente Médio costuma ser uma aposta perdida. Obrigado por assistir.